Salve, rapaziada. Bom, tô criando esse canal aqui pra tentar ajudar pessoas que são confusas com a própria mente. O primeiro livro que eu vou trazer aqui no canal, o nome é O Mapa da Alma, certo? Vai estar aparecendo aí pra vocês, se quiserem adquirir ele, é um livro excelente. E nesse livro, Jung foi o maior psicanalista do nosso século, na minha opinião, porque ele foi genial. Ele teve toda a sua carreira destinada a entender a psique humana, então ele destinou toda a sua vida para tentar entender e ajudar as pessoas, né? Ele teve muitos anos que ele trabalhou com Freud e até que eles tiveram uma ruptura, certo? Mas agora passando para o assunto do livro, vamos lá. O que que eu deixei anotado aqui algumas coisas para eu não me perder. Como o livro é extenso e é bastante assunto que ele trata, eu vou tentar simplificar todos, entendeu? Só que não vai ser uma análise tão profunda, entendeu? Vai ser algo bem superficial para o público entender. Para alguém que nunca pegou um livro de psicologia na mão conseguir entender as ideias desse cara, porque ele é muito foda. Então vamos lá. Aí na tela agora vai estar aparecendo um mapa. Esse aí é um mapa da alma, certo? Eu vou usar muito esse mapa para conseguir desenhar para vocês e vocês entenderem o que é cada coisa. Porque esse cara foi tão genial que ele conseguiu tipificar tudo o que tá dentro de nós, entendeu? Então, para tudo aquilo que você entende que existe dentro de você, mas você não consegue relacionar exatamente o que é, ele deu um nome, certo? Então, vamos lá. Qual que é a teoria por trás desse mapa? Então, nesse mapa, vocês estão vendo ali, o self é o nosso espírito, beleza? Aí vocês estão vendo um círculo, dentro desse círculo tem outro círculo. O ego é a nossa parte consciente. É tipo assim, é a vontade que eu tenho de comer e eu vou ali no mercado e consigo comprar e volto pra casa, entendeu? Sem me distrair com outra coisa. O meu ego sabe que eu poderia ter ficado na rua fazendo nada, mas eu quero comer. Então eu vou ali no mercado, vou comprar um negócio, vou voltar pra casa, vou comer. Entendeu? Isso aí é o ego, é o consciente, é a ação, correto? A ação de viver, beleza? O self, que é o espírito, ele se junta com esse ego e se cria a psique, certo? E a psique é todo esse conglomerado, esses círculos, beleza? Então o ego fica no meio, é a parte consciente, ok? Fora do ego, existem várias coisas. A primeira coisa que eu vou citar é o nosso inconsciente pessoal. Nosso inconsciente pessoal são todas aquelas coisas, acontecimentos, estudos, tudo que você viu, basicamente, e ficou guardado dentro do seu inconsciente. São coisas que você viu, entendeu? Tem muito a ver com a nossa infância, o inconsciente pessoal, correto? Fora de tudo isso, existe o inconsciente coletivo, que são aquelas coisas que todo mundo sabe, entendeu? Por algum motivo. Esse motivo ele é evolutivo, então vem de outras gerações. Como por exemplo, você praticamente nasceu sabendo que o herói ele é o cara que se dá bem, ele é o cara que ajuda todo mundo, entendeu? E você praticamente nasceu sabendo também que o diabo, que o demônio, é algo ruim, correto? Isso aí é o nosso inconsciente coletivo, beleza? O inconsciente coletivo tem a ver com símbolos, beleza? E já passando para a parte de símbolos, a gente vai falar de arquétipo, que é outro ponto muito importante que está dentro do nosso inconsciente. O arquétipo são símbolos, simplificando assim ao máximo, são símbolos que você tem na sua mente e você age, perceba, você age a maioria das vezes com base nesses símbolos, sem nem perceber direito,
entendeu? Então existe o arquétipo e existe o comportamento. Uma coisa leva a outra, entendeu? O arquétipo é a fonte primária de energia, beleza? Está relacionado ao nosso instinto. Então, vamos dar um exemplo aqui. É o leão. Quando você pensa no leão, você sabe que é um animal dominante, você sabe que é um animal que vai em busca do que ele quer, certo? E quando você pensa nele, você automaticamente se sente como ele, em partes, correto? Por algum período de tempo ali você se sente como um leão, entendeu? Ou quando você pensa, sei lá, isso é um exemplo muito genérico, né? Mas você pensa às vezes num animal mais indefeso, você também fica mais indefeso. Se você compactua com a ideia de um leão, você provavelmente vai ter atitudes diferentes de quem compactua com a ideia de ser uma barata. É um exemplo bem tosco, mas acho que deu para entender. E dependendo dos arquétipos que você tem em mente e como você interpreta eles, você vai agir de determinada forma. Entendeu? Então, acho que deu para entender algumas coisas. Beleza? Aí vamos lá. Outra parte muito importante são os complexos. O que são os complexos? São os nossos traumas. Beleza? Esses traumas, eles ficam no inconsciente pessoal. Beleza? Por isso que é difícil acessar eles, porque eles estão no inconsciente. E aquilo que está no inconsciente, vocês percebam que fica indo e voltando no ego. Então, às vezes você tem um trauma de infância, por exemplo. Sei lá, quando você era criança, o teu pai te batia muito. Porque você fazia coisa errada, teu pai, para te corrigir, te batia, certo? Esse trauma fica guardado lá no teu inconsciente, correto? Para sempre, para sempre. O que você pode fazer com esse trauma ou você vai transparecer esse trauma com as suas atitudes em outras pessoas, entendeu? Ou você vai ressignificar esse trauma, esse complexo, para você não agir com base nele. Porque é muito fácil uma criança que foi espancada na infância, quando tem um filho, fazer a mesma coisa. Ou se a pessoa ressignifica isso, ela não vai fazer, ela vai ser completamente oposta ao pai. Entendeu? Porque ela entendeu que aquilo não fez bem pra ela. Agora, se ela não se entender e ela só reprimir aquele trauma, ela vai agir com base naquele trauma. É um fato. Entendeu? Porque é o último padrão de comportamento que ela tem, ela não se ressignificou aquilo. Certo? Isso aí são os complexos. E os complexos, se você não bate de frente com eles, eles ficam indo e voltando do inconsciente para o consciente, do inconsciente para o ego, do inconsciente para o ego. E isso aí começa a gerar um processo muito louco na nossa mente, que parece que está fervendo a nossa mente, porque realmente está. Entendeu? Quando você tem um trauma muito grande e ele influencia em muitas ações suas. Entendeu? Só que às vezes você não consegue acessar esse trauma. E isso não é de um dia para noite que você vai conseguir acessar e ressignificar, por exemplo, que é, na minha opinião, o melhor caso. Às vezes vão ser dias, vão ser anos, porque às vezes o trauma pode ter sido muito grande, correto? Isso vai de pessoa para pessoa. Pensando nos complexos, existe algo que o Jung chama de sombra. Quando você reprime os complexos, eles caem para uma camada do inconsciente mais profunda, que se chama sombra. Essa camada é mais difícil de você acessar ainda. E, infelizmente, às vezes, aquilo se torna você. Então, quando você não ressignifica algo, aquilo torna-se você. No fundo, no inconsciente, você age com base naquela sombra. Entendeu? Então, são exercícios bem complexos e que você tem que ter uma concentração muito grande para você entender exatamente por que você age de determinada forma. Certo?
Eu sei que é bastante termo, mas acho que tá dando para entender. Beleza? Até agora, esse mapa, ele mostra o nosso interior, correto? O que a gente transparece para o mundo, o Yang chama de persona, certo? Que é o que a gente mostra para a sociedade. Então, existem pessoas, por exemplo, que colocam tantas máscaras, tem tantas personas, que você não consegue entender quem ela é. Entendeu? Num grupo ela de um jeito, sozinha ela de outro, enfim. Essa pessoa, ela não, em grande maioria, ela não se entende. Porque ela não tá agindo com base no que ela tá agindo com base no que os outros querem que ela seja, para se adaptar àquele ambiente. Entendeu? Então, acontece a maioria das pessoas. Todo mundo tem uma persona, e essa persona pode ser mais chegada ao ego ou mais distanciada do ego. E eu julgo que quanto mais perto do ego essa persona mais verdadeira é esse indivíduo. Automaticamente. Porque ele tá agindo com base no que ele é internamente. Entendeu? Ele não tá agindo com base no exterior, tá agindo com base no que ele é. E o ego, ele é moldado pelo inconsciente, correto? Então todos os teus traumas moldam o teu ego. Automaticamente. Entendeu? Não tem o que fazer. O teu inconsciente e o teu consciente são duas partes que trabalham ao mesmo tempo. Só que você só consegue ter a percepção maior de um lado, que é o ego, que é o consciente. O inconsciente fica meio sem você conseguir acessar. Então por isso que às vezes você se sente mal e você não sabe por quê. Mas com certeza tem um porquê. Entendeu? Nada vem do nada. Sempre vai ter uma energia simbólica aqui. Geralmente vem de um arquétipo que está correlacionado com um complexo e que chega até o teu ego infernizando a tua cabeça. Acho que deu para entender. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Correto. Agora vamos lá para uma parte bem legal que eu acho, que é quando ele fala de ânima e ânimos, certo? O que é a ânima e o ânimos? A ânima é a parte feminina do homem, certo? E o ânimos é a parte masculina da mulher. Todo mundo tem uma parte masculina e uma parte feminina. Eu sou homem, mas eu tenho uma parte feminina, que o nome Yang chamou de ânima, correto? E o que essa parte feminina influencia no meu jeito de ser? A parte feminina, instintivamente, ela é a parte que organiza, que absorve, entendeu? E o masculino é a parte que expressa, que tem atitude, correto? Uma relação muito interessante que eu consegui encontrar é quando a gente fala do quesito sexual. Você pode pegar esse quesito sexual e aumentar ele para vocês entenderem melhor. Mas, por exemplo, sexualmente falando, duas energias conscientes estão em atrito. O homem e a mulher estão transando, certo? O homem ejacula dentro da mulher. A mulher absorve e organiza. Beleza? Agora eu vou trazer uma analogia de um homem que teve uma mãe vitimista, por exemplo. Ele pode transparecer no ego dele, no ser consciente dele, que ele é machão, que ele é o cara e pá. Mas por conta de ele ter tido uma mãe vitimista e ter sempre, sabe, visto aquilo, dentro dele, ele também é vítima. Entendeu? A parte organizacional dele, a parte que ele absorve as informações, ele geralmente é confuso. Entendeu? Porque não teve uma boa relação com a mãe. E a ânima e o ânimos está completamente atrelado à mãe e o pai. Agora trazendo um exemplo do ânimos, que é a parte masculina na mulher. Por exemplo, se o pai da menina foi um cara muito autoritário, muito brabão, muito machão, a mulher, conforme ela vai se desenvolvendo e vai ter um relacionamento, ela provavelmente vai agir como o pai foi na infância.
ela vai ser uma mulher mais durona, vai ser uma mulher mais que impõe mais as coisas, entendeu? Porque dentro dela, ela tem a parte masculina, e essa parte masculina foi moldada com base no pai. Assim como o homem, a parte feminina dele, foi moldada com base na mãe. Então, se a mãe foi uma pessoa forte, consciente das coisas, determinada, enfim, tem qualidades de mulher, tem qualidades femininas bem especificadas, e a criança viu aquilo como algo positivo, ela com certeza vai ser uma pessoa muito bem desenvolvida na parte feminina. Então ela vai ser uma pessoa muito bem organizada, consegue absorver as coisas com clareza, entendeu? E cara, é isso. Eu trouxe vários elementos. Eu não sei se ficou bem claro, entendeu? Não sei se esse vídeo vai ter visualização também, mas eu tô só postando pra deixar aqui meu conhecimento. Se vocês quiserem saber mais sobre específicos pontos, vocês podem me pedir, que eu trago diretamente do livro e trago aqui pra vocês nessa minha linguagem mais simplificada, que é o jeito que eu entendo as coisas, beleza? Eu posso fazer um vídeo às vezes só sobre complexos, um vídeo só sobre arquétipo, um vídeo só sobre sombra, um vídeo só sobre ânima e ânimos, entendeu? Porque esses assuntos são muito complexos. Aqui eu falei de uma forma assim ridícula, praticamente, entendeu? Mas é pra vocês entenderem, e com base, conforme o tempo, eu vou me aprofundando em cada assunto, que é algo que me deixa bem também, eu consigo me entender, e explicar para as pessoas também, acho que é uma vocação minha, fechou? Então é isso, rapaziada, eu tô finalizando o vídeo, espero que vocês tenham entendido algumas coisas, principalmente quem nunca teve contato com psicologia, beleza? E é isso. Fica pra próxima aí. É nóis. Tamo junto.